Não dê missão para quem não acredita nos seus sonhos. E vou mais além ainda. Não dê missão e nem se envolva com quem não acredita em você. Aparentemente, a pregação está começando até de uma forma desagradável. Aparentemente, você deve estar dizendo assim: meu Deus, que poço de grosseria é esse homem? Mas permita que o Espírito Santo fale com você. Para ele falar, é necessário que você que está aqui na igreja nesse domingo, nesta manhã, você que me ouve e me acompanha pelas redes sociais, é necessário que você venha dar permissão para que Deus venha agir. E ele diz em Josué capítulo 2, no versículo 1, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Então observe que Josué escolheu apenas 2. Quem são esses 2? Aqueles que acreditavam no sonho de Josué, acreditava na fé dele, no propósito, e vice-versa. Josué acreditava neles e eles acreditavam em Josué. Entende? Porque eu estou dizendo, não dê missão para quem não acredita nos seus sonhos. Vamos tratar todo mundo bem, vamos ser amigos de todos, vamos ser educados, mas quando o assunto tratar-se de fé, tem que ser diferente. Tem que ser somente aquelas pessoas que estão ali em laço com você na mesma fé. E se você pensa em dizer assim, eu discordo e não aceito isso, então abra a sua Bíblia, porque eu vou lhe mostrar que Jesus sempre foi assim. Sério, bispo? Sim. Você pode observar uma passagem que inclusive você conhece. Marcos capítulo 5. Observe que nesse contexto, Jesus, por 2 oportunidades, ele separou as pessoas. Observe que Jesus, ele sempre foi eclético. Como assim? Ele altamente se convidou para ir na casa do ladrão. Jesus, ele foi a um casamento, e claro, é óbvio, naquele casamento havia vários tipos de pessoas, vários tipos de crenças. Jesus pediu água a uma estrangeira. Jesus, ele estava perto dos leprosos. Jesus era eclético. Mas quando o assunto era exercitar a fé, aí ele só trazia para perto e só se envolvia com aqueles que acreditavam nele, no seu sonho, na sua palavra e vice-versa. E você pode conferir isso aqui, ó. Em Marcos capítulo 5, versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jairo, ele foi até Jesus, era o chefe da sinagoga, e ele foi até Jesus para suplicar que Jesus fosse até a sua casa para orar pela sua filha, que estava horrivelmente enferma. E quando Jairo vai então fazer esse pedido ao Senhor Jesus, os seus amigos dizem: olha, não é necessário. Em outras palavras, o mestre tem muitas coisas para resolver, deixa ele em paz, porque a tua filha é um caso perdido.
a tua filha já está morta. E Jesus, percebendo que essa palavra ia causar dúvida, prostração, desânimo em Jairo, observe só o que Jesus fez. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Cuidado com o que você ouve. E muitas das vezes, o cuidado tem que ser maior com as pessoas que estão próximas de você. Observe que Jesus, uma certa ocasião, ele disse a Pedro: arreda-te, Satanás. Porque as palavras que Pedro estava dizendo eram palavras de tropeço. Eram palavras que, se Jesus não tivesse vigiando, ia com certeza tirá-lo da missão, do alvo, que era o propósito que o Deus Pai tinha para com ele. Olha o versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Por favor, eu quero repetir o versículo 37. Por favor, você pode prestar atenção? Está aqui, ó. Não dê missão para quem não acredita no seu sonho. A prova está aqui, ó. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus não permitiu que aquelas pessoas que não estavam na mesma fé fosse acompanhá-lo. Mas teve um segundo episódio, aqui ainda, dentro desse contexto. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Aí eles começaram a rir da gargalhada. Você não pode se envolver com pessoas que ficam rindo da tua fé, que não acreditam em você. Tudo bem, cumprimente ela, seja amigo, seja educado. Aprenda a se envolver com todos. Aprenda a dar atenção a todos. Mas na hora que o assunto for a fé, você tem que ter laços apenas com aqueles que creem. Não é assim que diz a palavra de Deus? Tudo que for ligado na terra, como é que você vai alcançar um milagre se você está ligando com alguém que não está em concordância com a mesma fé? Aí eles riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair todos. Olha só, mais uma vez Jesus faz uma separação, ele manda sair todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Porque se Jesus permitisse que aqueles que estavam ali, sabe, rindo, dando gargalhada, zombando, entrasse, o milagre não iria acontecer. E não é isso que acontece? Quantas são as pessoas próximas de você, até da família, amigos, colega de trabalho, que conhece a palavra, reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, mas não se lançam. E ali o que aconteceu? Jesus ressuscitou a menina, dizendo: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Entende agora? Porque Josué escolheu, voltando lá em Josué, no capítulo 2, porque Josué escolheu apenas 2 para espiar a terra? Porque ele escolheu quem acreditava nele, no seu sonho, quem estava
em concordância com a mesma fé. E quando esses dois espias entraram na cidade, você sabe quem creu? Uma prostituta. Se assuste não, uma meretriz. Você pode observar o versículo 9. E lhes disse, quem foi que disse? Raabe. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Observe que todos os moradores estavam estarrecidos, perplexos, amedrontados. Por quê, bispo? Porque eles reconheciam que o Deus de Israel era um Deus vivo. Porque a fofoca, o disse-me-disse, chegou até o ouvido deles. E sabe qual foi a fofoca? Os comentários? Foi que o Mar Vermelho tinha... Deus abriu as águas do Mar Vermelho. Então eles ficaram estarrecidos. Todos os moradores, você pode ver isso no versículo 9. Raabe, ela reconhece que o Senhor, em letra maiúscula, é o Deus vivo. E ela diz, todos os moradores aqui estão em pânico. Todos acreditavam que o Deus de Israel era um Deus vivo. Mas ninguém teve coragem de se lançar, de se entregar, senão aquela que se deitava com vários homens, que vendia o corpo. Por isso que eu digo para você, muitas pessoas que estão perdidas, seja na prostituição, nas drogas, no vício, querendo tirar a própria vida, desacreditadas de tudo e de todos, muitas são as pessoas que Deus não vai trazer, Ele já está trazendo para a comunidade Família e Fé. Ele já está revelando para essas pessoas que Ele é o Deus vivo, e Ele já está fazendo essa obra. Aí diz assim, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste os dois reis, olha só, os dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Então esta mulher, ela acolheu esses dois espias dentro da casa dela. O rei soube, procurou Raabe, e ela disse, não, esses homens, ela até mentiu, esses homens estiveram aqui sim, mas eu não sabia que eles eram hebreus, e eles já foram. Inclusive, se vocês se apressarem, vão encontrá-lo. E eles estavam escondidos dentro da casa dela. E um detalhe, ela vivendo a vida que levava de prostituição, ela não só reconheceu que o Senhor Jesus era o Deus vivo, que o Deus de Israel era o Deus vivo, como também ela era uma mulher que não vivia de intriga, de pinima, de picuinha com família. Há pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus, que estão dentro da igreja, mas fica brigando com nora, com sogra, com genro, com pai, com mãe, com filho, sabe? Uma confusão danada. Veja que Raabe, ela vivia bem com a família. E a prova disso está aqui, Ela pede aos dois espias que viesse ter misericórdia dela e da família. Porque se ela estivesse vivendo mal com a família, ela diria o seguinte, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então vocês me salvam aqui e a minha família, me desculpa a expressão, que se dane. Não, pelo contrário. Olha o que ela diz. Olha o que ela diz. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, que me darei um sinal certo,
que conservareis a vida de meu pai, minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs. Que coisa gloriosa. E no versículo 24, você vê o cumprimento da palavra. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Observe que Jericó foi totalmente destruída, mas a vida de Raabe, toda a sua família, foi poupada. Deus deu o livramento. E ela não era religiosa, ela não estava dentro de uma igreja, simplesmente ela creu na palavra, nos homens de Deus, os milagres, principalmente a abertura do Mar Vermelho, fez ela reconhecer. E quantas são as pessoas que elas alcançam tantos milagres, mas elas não reconhecem que Jesus é o Senhor. E a prova que não reconhece é que elas não se entregam. Elas ficam à distância, ficam de namoro. Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Eu não vou dizer que Deus tem uma obra grande, porque Deus só faz coisas grandes. Mas Ele precisa que você se entregue para Ele. Poxa, talvez você diga assim: ô bispo, eu estou sentindo vergonha, porque Raabe era uma prostituta e se entregou e creu. E eu conheço o Evangelho há tantos anos, já rodei em várias igrejas, conheço a Bíblia, já ouvi N pregações, e eu não decido a minha vida, eu não me entrego, eu fico em cima do muro. Sabe, eu recebi uma imagem de uma pessoa que estava na presença de Deus. E essa pessoa, ela abandonou não a igreja. Aprenda uma coisa: sair da igreja é uma coisa, mas quando você abandona a palavra, a fé, isso é cruel. E essa pessoa abandonou a fé, você acredita? E eu recebi imagens chocantes dessa pessoa. É até difícil falar, sabe? Mas você já pode imaginar o pior. E toda a família está em pânico. Mas não foi que Deus castigou, não. Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Deus não se afasta de ninguém. A pessoa que se afasta de Deus. Ele mesmo diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Raabe, ela quando viu os sinais, os milagres, ela ouviu, ela nem viu, ela ouviu o comentário que o Mar Vermelho, poxa, esse povo, Deus está com eles, o mar se abriu. Na primeira oportunidade, ela recebeu os espias, escondeu em sua casa, se entregou ao Senhor Jesus. E para terminar, você já leu Hebreus 11? Por favor, se você não tem a Bíblia, entra na internet, celular, você mexe toda hora, você mexe para tantas coisas. Dá uma olhadinha discretamente, hein? Discretamente. Dá uma olhadinha na lista dos heróis da fé em Hebreus 11. A partir do versículo 4. Você começa a ler só coisa forte, né? Abraão foi pai da fé, Isaac, Jacó, meu Deus, Moisés. Daqui a pouquinho, quem está nessa lista? Raabe, aquela que era prostituta. A única coisa que Deus exige de nós é que venhamos crer. Por isso ele diz: tudo é possível àquele que crê. Deus já te deu tanto livramento. Deus já operou tantos milagres na tua vida. Deus já teve tanta misericórdia de você.
talvez seja essa a sua última oportunidade. Ele está à porta, ele mesmo diz, eis que estou à porta e bato. Mas ele não diz assim, eis que estou à porta e bato, eu vou entrar na marra. Não, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é você que tem que abrir essa porta. Deixa Jesus entrar. E sabe como e quando ele entra no seu coração? Quando você toma uma atitude em dizer assim, olha, a partir de agora, a minha vida, o controle da minha vida não está mais em minhas mãos. A partir de agora, Senhor, o controle da minha vida está nas tuas mãos. É isso que significa quando o salmista Davi diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você está sofrendo, você vive triste, caído, prostrado. Deus está te chamando. E Ele vem te chamando há muito tempo. Entrega esse controle remoto. Entrega esse controle remoto da sua vida nas mãos do Deus que te criou, nas mãos do Deus que sustenta na atmosfera a lua, o sol, as estrelas. Entrega esse controle remoto da sua vida nas mãos daquele que com a palavra trouxe a lume, a existência, o que não existia. E você vai começar a ver grandes mudanças na sua vida, começando no seu interior. Eu vou dar continuidade à pregação. Nós vamos buscar o derramamento do Espírito Santo e já estamos nos preparando para o próximo domingo, o primeiro aniversário da igreja. Você que acompanha pela rede social, eu termino por aqui. Que Deus abençoe o seu domingo e a sua semana e toda a sua família.